Chegou a vez de comentarmos sobre aqueles que roubam a cena em uma banda, os vocalistas. Hoje, no nosso quadro No Vinil, Marco Cherubini comenta sobre os grandes nomes no vocal. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Marco Cherubini do quadro No Vinil. Então, a gente já falou na música pop, no rock em geral, de quase todo mundo de uma banda, né? A gente falou do guitarrista, a gente falou do baixista, do baterista. Hoje a gente vai falar talvez do principal componente da música, né? Que é o vocalista, o polêmico vocalista, está sempre em conflito com algum membro da banda, principalmente do guitarrista. Mas a gente não pode deixar de citar que o vocalista realmente é à frente de uma banda de rock, de uma banda de pop, porque é ele que transmite a mensagem das canções, né? As letras, o comportamento, né? O que vem a ser e o que é o estilo daquela banda e daquela música. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo. Então, apesar do vocalista, como eu disse, ser aquela figura central da banda, nem sempre ele é o líder, né? Ele é o líder, o que faz as composições. Às vezes tem aquele produtor atrás que ajuda nas composições, produtor externo que nem é da banda. Geralmente o guitarrista ou o tecladista, dependendo do estilo, que faz as composições. Ele é apenas o intérprete. É aí que às vezes entra o conflito de ego, né? Os nossos tão amados vocalistas, né? E é isso. O vocalista, ele é a figura central, mas nem sempre é o compositor. Ele apenas representa aquilo que a banda quer transmitir. Então, geralmente quem quer montar uma banda é porque está envolvido com a música de uma maneira geral, mas muitos querem montar uma banda porque aprendem a tocar um instrumento, e nem sempre os vocalistas são instrumentistas. A maioria eles focam mesmo na parte vocal, e isso às vezes é um problema, porque muitas vezes o vocal ele é orgânico, né? Ele depende da forma física da pessoa, se ele está bem ou não. Às vezes o guitarrista pode até estar meio doente, o batera não está muito bem, mas ele vai lá e faz, né? Então o vocalista tem que ter uma série de cuidados que muitos rockstars às vezes nem têm, né? Abusam de drogas, né? Abusam de bebida, e no mundo da música nós temos exemplos de vocalistas que infelizmente se renderam aos excessos, né? Como o Freddie Mercury, né? O pessoal do grunge, né? Muitos vocalistas se renderam a esses excessos e acabaram com suas carreiras, mas muitos continuaram e foram influentes e são influentes até hoje para o mundo, de todo mundo que pleiteia ser um vocalista de rock. Costume no nosso quadro, eu vou indicar então alguns discos que os vocalistas foram e são importantes, né? São muitos, não tem como falar de todos. É claro, eu vou esquecer de algum, muita gente vai ficar brava comigo. Ah, mas você esqueceu daquele. Mas eu vou citar alguns que eu considero um pouco importantes para o cenário que teve, né? O primeiro deles é o Freddie Mercury do Queen. Esse, negavelmente, é um dos maiores frontmans, vocalistas do rock internacional. Outro que eu acho importante também é o Morrissey, do The Smiths. Ele influenciou muito o rock da década de 80, né? Tanto que temos um dos principais vocalistas do rock dos anos 80, que é o Renato Russo, influenciado diretamente pelo Morrissey, né? Outro também que é interessante é o Phil Collins, né? Que ele era o baterista do Genesis, e quando o vocalista principal, o Peter Gabriel, saiu, ele passou pro vocal no Genesis. Então isso é muito, muito legal, né? Um baterista que passou a ser frontman. E no Brasil, nós tivemos, né, como eu já disse, nós tivemos dois grandes vocalistas, né? Que foi o Renato Russo, que até hoje
está sempre reciclando o seu público, novas gerações se interessam pela música do Renato Russo, pela poesia, e o Cazuza, né? O Cazuza também é um vocalista, que primeiro ele foi vocalista do Barão Vermelho, depois partiu para a carreira solo, mas ele foi um dos mais importantes letristas dessa geração 80. E não podemos esquecer alguns exemplos do Bono do U2, do Bruce Dickinson do Iron Maiden e, claro, do Mick Jagger dos Stones. E uma infinidade de outros, como eu disse, eu esqueci de alguns, ou não esqueci, apenas não citei. Mas é isso aí, discos, indicações do quadro Meu Vinil, tá aqui. Até a próxima, pessoal.